Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, que é o irmão Beto com mais um resumo das lições nesse trimestre abençoado, e nós já estamos chegando à lição de número 11, com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Tenho certeza que você tem aprendido muito nessas lições que está nos trazendo edificação espiritual, e estamos chegando, faltam apenas 3 lições para o final deste trimestre, e nós vamos guardar a unidade da fé, aquilo que aprendemos nas lições que se passaram, e nesta de grande importância, que é a lição de número 11, que vai falar sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, que é a oração intercessória, ou a oração sacerdotal de João 17, Jesus, lógico, antes de ir para a cruz, confortando os discípulos, ele ora ao Pai, rogando por eles. Eu quero deixar de dizer a você, meu prezado irmão e irmã, se você que não é inscrito no canal, se você quiser se inscrever e puder se inscrever, se inscreva. Como eu digo, este canal não é para eu ganhar dinheiro, não quero ganhar dinheiro com isto, e simplesmente para compartilhar aquilo que nós buscamos em conhecimento pelo Espírito Santo de Deus, compartilhar com vocês essas lições, e que vamos colocar na prática na sala de aula no domingo, pela manhã. Então deixa o teu like, comente se você quiser comentar, isso só tem a agregar ao conhecimento. Fico grato a você se caso puder fazer isto, se inscrever, compartilhar, deixar o like, para que mais pessoas possam ser alcançadas por este conteúdo, esta mensagem. E que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aqui o texto áureo da lição diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste". João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Jesus sempre intercedia, sempre estava em oração. Na ressurreição de Lázaro, quando ele chega ali, que ele fala que tire a pedra, que ele fez aquele grande milagre, né? Lições anteriores que já passamos por ela. Ele ergue os olhos aos céus e diz: "Pai, eu dou graças a ti por me ouvir. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste". Então era assim, Jesus sempre mostrava às pessoas dos milagres que fazia, que ele era dependente do Pai, que ele sempre rogava. Muitos principalmente os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, principalmente os da seita farisaica, eles não criam em Jesus, mesmo vendo os milagres. Sempre procuravam algo para tentar envergonhá-lo, deixar ele no descrédito. Então ele rogava ao Pai. Eles não aceitavam que ele, como homem, fosse filho de Deus, por eles não terem conhecimento. É por isso que às vezes a pessoa lê a Bíblia, mas não conhece, não chega ao conhecimento. Conhece até a letra, mas não tem a essência. Jesus fala isso aos saduceus, quando ele diz: "Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus". Ora, um saduceu, claro que era judeu, desde pequenininho eles ouviam a voz de Deus lá de Deuteronômio, o aviso, a ordenança, e eles ensinavam seus filhos desde tenra idade. E quando eles cresciam, tinha a base de 8, 10 anos, eles já sabiam a Torá memorizado. Então eles conheciam sim as Escrituras, mas só assim pelo um ritual, ao ponto de Jesus falar para eles: "Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus". Então muita gente ali não cria em Jesus, que ele tinha vindo de Deus, que ele era o próprio Deus. Então ele dizia: "Pai, eu te dou graça porque o Senhor me ouviu, para que eles creiam que eu vim de ti, para que eles creiam que tu me enviaste". Então aquela oração, e quando ele fala: "Lázaro, vem para fora", ali foi assim um elevo de fé muito forte naquele povo. Muitos daqueles judeus passaram a crer nele porque viram ali o Lázaro morto há 4 dias, sair andando, enfaixado, e ele diz: "Tirai, desatai-o e deixai-o ir". Para eles foi um ato, uma comoção de alegria, uma êxtase de alegria muito forte, e muitos deles passaram
a crer em Jesus como Filho de Deus. Então Jesus sempre nas suas orações intercessórias rogava ao Pai, pedindo algo para que pudesse ser mostrado e aumentasse a crença, a fé em alguns. É claro que muitos não criam, né? Mesmo vendo os sinais miraculosos, mesmo assim muitos ainda não criam nele. Mas é assim mesmo. Nos dias atuais não é diferente. Muitos, apesar que quase não se vê milagre, né? Pelas loucuras que está acontecendo de muitos líderes religiosos, muitas igrejas, muitos evangelhos falsos têm surgido, né? Evangelhos de maldição, anátemas têm surgido para tentar abafar o evangelho verdadeiro. Claro que não consegue, mas de qualquer forma faz um grande estrago. Muitas pessoas têm deixado de crer em Jesus por conta dos falsos evangelhos. Mas, apesar de muitos milagres não acontecerem, tem aqueles que ainda creem. Aqui e acolá tem um que entrega a vida a Jesus e vai passar a integrar-se à verdadeira igreja que vai morar nos céus. Aqui a lição ela tem os 3 tópicos, que o primeiro tópico fala a oração de Jesus e sua glorificação. O segundo tópico vai falar de a oração de Jesus pelos discípulos. E o terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Quando ele fala lá em João 10, que ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las, elas também ouvirão a minha voz. Aí haverá um só rebanho e um só pastor. Ele está falando das ovelhas, que eram ali os seus discípulos, e aqueles que creram nele naquela época. E diz, ainda tem outras ovelhas, que ele queria agregá-las. São os, tipo assim, da igreja a futura, e que chegou, né, que até os nossos dias e até a volta dele. Outras ovelhas que estão por aí desgarradas, que viriam agregar-se a ele para se tornar uma só igreja. E aí, no final das coisas, confirmará a palavra que ele disse, aí haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui vamos voltar aqui no primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que João foi quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus. Porque primeiro ele ora por si mesmo. É igual todo crente deva fazer, né? Primeiro ora por si, depois, se for casado, ora pelo seu cônjuge, e depois pelos filhos, e depois pelos parentes, os mais próximos e os mais distantes, e a todas as gentes, né? A oração intercessória de Jesus por si próprio, quando ele diz, Pai, glorifica-me, né? Com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aquela glória que ele tinha, que ele deixou para se tornar humano, e ele deixou lá, e ele veio, agora como ele vai voltar para o Pai, ele está orando ao Pai por si. É como se ele dissesse, Pai, o plano está tendo a sua finalidade, o projeto. É tanto que lá na cruz, quando ele dá o braço, tudo está consumado. O projeto foi concluído. A salvação para a humanidade está agora concluída. E quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ali ele reclina a cabeça, o véu lá dentro do templo foi rasgado de alto a baixo, abrindo acesso para que todo ser humano se achegue a Deus. E a religação do ser humano com Deus, a criatura com o Criador. Então ele está dizendo, glorifica-me, ó Pai, com aquela mesma glória que eu tinha junto a ti, aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado. Glorifica-me com esta glória. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Então Jesus está ali rogando ao Pai pela sua glorificação. E aqui no versículo 1, ainda do capítulo 17, ele inicia assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu e tu somos o mesmo, somos um. Eu e ti somos um. Glorifica-me com aquela glória para que eu também te glorifique a ti. Esta é a oração intercessória de Jesus. O tópico de número 2 é assim, a oração de Jesus pelos discípulos.
Primeiro subtópico. A intercessão pela proteção dos discípulos. No versículos 4 a 8, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. E aqui Jesus vai dizer: dei a eles a tua palavra, e eles receberam a tua palavra. E eles creram que eu vim de ti. Eles creram que tu me enviaste. E eu os guardei, Pai, na tua palavra. O subtópico número 2, os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Não que eles tivessem absorvido completamente tudo que Jesus falou para eles, e mais tarde o Espírito Santo viria relembrá-los, porque quando Jesus diz assim, eu enviarei outro Consolador e ele vos ensinará, fará relembrar tudo quanto eu tenho dito a vocês. Como eu disse na lição anterior, o Espírito Santo não traria novo mandamento, novos ensinamentos, não, era o mesmo, ele iria relembrar tudo quanto Jesus tinha ensinado para eles, porque o nosso raciocínio, a nossa memória é fraca. Então o Espírito Santo viria nos relembrar aquilo que o Senhor tinha falado. É a mesma coisa quando você lê a palavra, estuda a palavra, você tem a tua vida, a tua crença, mas as limitações humanas, às vezes nós esquecemos de coisas que o Senhor tem nos dito e o Espírito Santo nos relembra. Tem momentos que nós estamos esquecidos de algo e o Espírito Santo nos faz lembrar, até mesmo em pregações. Eu mesmo, às vezes, acontece comigo. Algo quando eu estou pregando que eu não estou lembrando, de repente vem à memória aquilo que eu tenho que falar. O que é isso? É o Espírito Santo relembrando. Então Jesus está aqui falando dos seus discípulos, dizendo que eles receberam a palavra, e realmente eles receberam. É tanto que quando Jesus, lá em João, ainda no capítulo 6, quando o Senhor está falando para a multidão, que eles foram em busca do pão, eles não foram em busca em busca ao mestre por causa dos milagres. Assim, vocês não vieram pelos milagres, vocês vieram por causa do pão que comeram ontem e se fartaram. Trabalhai pela comida que permanece, não pela que perece, né? E tenham a vida eterna. E eles não gostaram daquilo, porque Jesus disse, olha, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eles não gostaram e foram-se embora. Até mesmo muitos dos seus discípulos, porque Jesus tinha aqueles discípulos 12, né, que eram os apóstolos, mas ele tinha mais um grupo seleto de 70 discípulos. Todos quantos seguem Jesus são discípulos, mas ele tinha ali um grupo de 70, e desse grupo, a maior parte foi embora. Dizendo, é duro esse discurso, quem poderá suportar? Foram embora e alguém chega, principalmente o Pedro, chega para Jesus e diz, mestre, o povo está indo embora. E Jesus disse, e vocês não querem ausentar-se também? Aí sabe o que Pedro disse? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, se o povo que tinha crido em parte, mas depois foram embora, mas ali o grupo dos 12 continuaram ao ponto de Pedro falar, para quem iremos nós? Se eles, como eu disse, não tinham absorvido na totalidade toda a fala de Jesus, todos os seus ensinamentos, mas eles tinham crido no coração. Haja vista desde que Jesus chamou eles, né? Quando Jesus chama ali, por exemplo, o Simão e o André, o Tiago e o João, ali às margens do Mar da Galileia, eles imediatamente largaram o barco e creram e seguiram a Jesus. Eu sempre paro nesse assunto, e às vezes quando eu prego aqui e acolá, eu abordo esse assunto, como é que eles ouviram o chamado de um desconhecido e seguiram, sem perguntar qual seria a remuneração, se teria carteira assinada, que empresa de pesca era aquela, porque Jesus chamou ele dizendo, olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram, diz a palavra, imediatamente os barcos e seguiram ao desconhecido. Isso é o quê? Foi um chamado que entrou no coração deles. Os 12 apóstolos chamados, o convite de Jesus foi assim um convite que fez nascer neles uma crença, ao ponto de largar suas atividades e seguir Jesus. Olha aqui, todos eles eram ocupados. Todos eles tinham seus trabalhos, seus empregos, sua vida de trabalho. Aí tem hora que eu só estou abrindo aqui um parênteses.
Tem hora que eu vejo cada camarada pregando aí que é preguiçoso, que não trabalha, e aí tô só aqui, não tô estudando aqui, tô assistindo um vídeo, tô aqui vendo como se pregar para sair para ganhar dinheiro. Esses daí, cuidado, hein? Vocês têm que procurar se achegar a Jesus. Jesus não chama preguiçoso, desocupado. Jesus só chama quem é ocupado, porque sabe que o ocupado, ele tem no seu raciocínio que tem que trabalhar. E na seara do mestre é árdua. É árdua, hein? Ai daqueles que ganham dinheiro sem trabalhar, sem esforço, simplesmente com uma lábia, uma boa oratória, um conhecimento pela inteligência artificial e sai por aí ganhando dinheiro. Bom, isso é um caso à parte, fecha-se o parênteses. Então Jesus fez com que os seus discípulos, os apóstolos, absorvessem a palavra, e ele diz, eles receberam a palavra que tu me deste, eles receberam, e eles creram que tu me enviaste. O subtópico 3, ele diz assim, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu fico preocupado com crentes que eles, qualquer coisa, faz tanta amizade, não que você não deva ter amizade com as pessoas do mundo, não, muito pelo contrário. Você tem que fazer amizade com todo mundo, todas as pessoas, mas é uma amizade porque você é luz do mundo. Uma amizade porque você é nascido de novo. Uma amizade porque você é cristão, é seguidor de Cristo. Você é testemunha, então não se prega quem foi chamado, é para pregar para quem não é crente, para quem está nas trevas. Quem é luz tem que brilhar para que quem está nas trevas venham para a luz, é fato. Agora, muitos estão fazendo amizades com o mundo, assim, uma amizade assim, tipo como se fosse com um cristão com outro cristão, como se nada acontecesse. O crente já nem fala para o seu parente, já vou dizer para o parente, para um familiar, sobre o perigo que é o inferno, sobre o perigo de não subir na volta de Jesus. E muitos levam assim na normalidade, é tanta amizade, e come com o ímpio, e faz festa, e se achega com eles, e não tem ali nem aquele receio, né? É tão normal, e o mundo os convence. E quando se fala de Jesus, se fala de salvação, se fala de santidade, de separação das coisas mundanas, o que acontece? A pessoa passa a odiar. Vou só dar um exemplo aqui. Quando tem uma roda de pessoas que não são crentes, e que chega um crente, um cristão, que é luz, alguém já diz, lá vem o fulano, já vem falar de Bíblia. Porque presta atenção, quando ele chegar aqui já vai dizer que Jesus é bom. Tudo deles é Jesus. Aí já me morou, falando, não, é mesmo, eu tenho que ir lá. É mesmo, já estou atrasado. E vão-se embora, vazam. Porque a luz chegou e as trevas se dissipam. As trevas se afastam, porque chegou a luz. Agora, quando chega aquele crente que não é cristão verdadeiro, aí já a rodinha, opa, lá vem o fulano, lá vem o irmão, ele vai já contar a piada do papagaio. Ô, fulano, vem aqui, conta a piada do padre aqui. Conta uma piada de bêbado aqui. Aí o irmão é crente, mas ele é contador de anedotas. É igual um crente Isaías antes que Uzias morresse. Então, irmãos, isso tem muitos. Então o mundo abraça. O mundo não odeia. O mundo se sente bem com aquele crente e aquele crente se sente bem com o mundo. Mas Jesus está dizendo aqui, irmãos, olha aqui. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Você está entendendo o grau aqui de veracidade com o verdadeiro cristão? O mundo, aqui está falando, não é o mundo, não é o cosmo, não. O mundo que está falando aqui são pessoas mesmo. Pessoas que não querem saber de Jesus. Quando o crente, o discípulo verdadeiro de Jesus chega com a palavra, o mundo odeia. Mas quando o crente ele não tem a palavra, ele não é firmado, ele é só crente, só é religioso, o mundo abraça. E é tantas amizades, tantas alianças, e eu tenho ficado preocupado com o grande avanço, o número de cultos ecumênicos. Se junta a todos, não, mas nós temos que ser unidos, temos que sim. Porque Jesus comia com os pecadores e ele foi censurado pelos escribas e fariseus. Sim, Jesus comia, Jesus ia na casa de quem era pecador, sim, porque ele disse, eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas vim chamar o pecador. Só que onde Jesus ia, digamos, para almoçar na casa de um pecador, quando ele saía de lá, ele não dizia, fulano, foi muito obrigado pelo almoço, amanhã eu volto, outro dia eu volto e tal, fica na paz. Não, sempre que Jesus ia à casa de um pecador, aquele pecador ficava convertido quando Jesus se retirava da casa dele. Sabe? Porque Jesus não ia simplesmente para um banquete.
Ele não ia simplesmente porque ele tinha aquela amizade, não. Ele ia já com um propósito, porque ele sabia que quando ele chegasse ali, alguém ia se converter. Sem contar com os que iam atrás de Jesus para a sua conversão, como a mulher pecadora lá de Cafarnaum. Então esse negócio de amizade com o mundo, amizade, isso é muito perigoso. Uai, o mundo não odiando. Quando você fala você se mostra que é crente, as pessoas não se aborrecem com você. É muito perigoso isso, cuidado. Não estou dizendo daquela pessoa que não quer entregar a vida a Jesus e que você continua fazendo bem, continua com o teu bom humor, né? O teu sorriso, que tem que ser isso mesmo. Sorrir para as pessoas, sem amizade fingida, mas uma amizade verdadeira. Ir lá na casa do teu vizinho, mas sempre falando de Jesus. Sempre falando de Jesus. Ou ele te recebe ou ele te escorraça. Das duas, uma. Se realmente não quer nada com Cristo, ele vai te escorraçar. Agora esse negócio de fazer só amizade, nunca ter uma rejeição, desconfia, hein? Desconfia. Sempre as pessoas, quando encontram um verdadeiro crente, eles se afastam. Mesmo que mais tarde ele venha se converter e vai dizer assim, olha, aquele tempo passado eu tinha tanta raiva desse irmão, não gostava dele, eu odiava ele. Mas graças a Deus fui alcançado, ele me evangelizou, teve paciência, me evangelizou e hoje eu também sou um cristão. Sou uma cristã e hoje nós somos irmãos. E hoje nós evangelizamos juntos. Isso acontece, tá? Mas aquela amizade, uma amizade verdadeira com o mundo, aí o que o mundo oferece você aceita. E as igrejas estão cheias disso, dos apetrechos, das bugigangas que o mundo tem. E eu estou falando tanto no sentido espiritual quanto no sentido material mesmo. As bugigangas que muitos crentes estão se adornando e usando e trazendo para dentro das igrejas, e o mundo entrando sorrateiramente. O mundo agora faz amizade, né? O macumbeiro entra na igreja, mas não se converte, é bem recebido e fica amiguinho do crente. É muito perigoso isso, mas vamos deixar para lá. Vamos aqui para o tópico de número 3, para que o vídeo não fique muito extenso. Aleluia. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. O tópico 1, oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. O subtópico 2, propósito da unidade. O propósito da unidade do Espírito da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Ele estava orando pelos discípulos, dizendo, porque eles eram ali a base. Aqueles apóstolos seriam a base. Primeiro ele ora, Senhor, Pai, eu oro por eles, eu agradeço ao Senhor pelos que o Senhor me deu. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. E aqui depois ele vai dizer que ele ora por aqueles que também viriam, para que todos sejam um. Que todos são esses, os que viriam a crer. Por exemplo, até nós, chegou até nós. E os que ainda vão ser alcançados, como eu disse anteriormente, João 10, né, ainda tem outras ovelhas. Então Jesus já sabe, porque quando ele edificou a sua igreja na cruz, e agora ele, antes aqui essa oração ele está preparando, que antes de ir para a cruz, ele prepara os seus discípulos no psicológico, na espiritualidade, vai para a cruz. Quando ele ressuscita, ele ordena que eles vão para Jerusalém, né, aquela da lição passada, que desceu o Espírito Santo. E ele foi para o Pai, e o Espírito Santo está conosco para convencer essas pessoas. Para quê? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que o mundo seja convencido da justiça, do pecado e do juízo, é necessário que o mundo ouça a palavra. E como é que o mundo vai ouvir a palavra se os discípulos que foram feitos pelos discípulos primeiros não preguem? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não forem enviados? Né? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é necessário que se pregue a palavra da verdade para que o mundo venha a conhecer e também se agregue. E como disse aqui o pastor Elenay Cabral, ele não está falando da igreja organização. Ele está falando da igreja organismo vivo, que é a sua igreja. E o que muito tem acontecido, que ao invés da igreja, a igreja organização, influenciar os que estão lá no mundo, para que eles também venham, para que sejam um, como Jesus orou por eles, é o contrário. É o mundo que está envolvendo a igreja. Deixa eu voltar só um pouquinho lá no início, lá no Gênesis.
Quando Abel foi morto pelo Caim, obra maligna, tirando o adorador, não se tem adoração a Deus, porque tudo que Satanás faz é impedir que Deus seja adorado, e isso é impossível, porque quando morre um, levanta dois, quando mata dois, levanta cinco, que adora ao Senhor. Morreu Abel, o Senhor levantou os 7. Do 7 veio Enos, e a palavra vai dizer, Moisés dizendo, foi a partir dali que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Invocar significa adorar a Deus na beleza da sua santidade. Invocar a Deus significa adorar Ele em espírito e em verdade, não só verbalmente, não só da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Nesse caso, o espírito é em espírito e em verdade. Tanto faz na oração pelo Espírito Santo, como na oração do espírito humano, ligada ao Espírito Santo de Deus, para que a adoração seja sincera, o culto seja verdadeiro a Deus. Então levantou-se o Enos, e o povo começou a invocar o Senhor. Por que Deus levantou ali o 7? Para influenciar a geração perversa de Caim. E até estava dando certo, Só que depois reverteu-se a situação. A geração de Caim influenciou a geração de Sete. E todos se afastaram de Deus, ao ponto dele se aborrecer e exterminá-los todos nas águas do dilúvio. Ficando apenas Noé e 7 pessoas. Depois Deus levanta a nação sacerdotal de Israel para influenciar os gentios. Deus sempre ele cria um artifício, um meio para que o povo lhe adore. Não é forçado, não é amor mesmo, amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, essa crença é uma certeza de que se adora, de que se invoca, todo aquele que nele crê não pereça, mas viva a eternidade. Tá vendo? O que Deus quer? Ele ama as pessoas para que eles tenham vida na eternidade. Porque já está dizendo, a eternidade, a vida eterna. Ou vida eterna com Cristo, ou vida eterna sem Cristo no lago de fogo. E o amor dele, que é incomparável, de dar o seu único filho para influenciar essas vidas, para salvar essas vidas, salvar a humanidade. Como eu disse, a nação de Israel prevaricou e não teve condição de influenciar os gentios. Aí ele tira a nação de Israel, né, e edifica a igreja. Para a igreja agora influenciar tanto os gentios quanto os judeus, né, gentios e judeus, para ser um só povo, uma só grei, uma só igreja, uma só nação, que vai ser no futuro. E a igreja vem se expandindo e ganhando espaço, mas agora o mundo, muitos deles estão influenciando a igreja através das igrejas, do sistema organizacional, mas cabe a mim e a você, irmão, irmã, que se dedica ao conhecimento da palavra, das escrituras, para que você não se deixe ser influenciado pelo mundo, sim você influencie, mesmo que você seja odiado pelo mundo. E hoje, antigamente era só odiado pelo mundo. Hoje, muitos cristãos estão sendo odiados por alguns crentes de algumas igrejas, algumas denominações, com o título de santarrão, crente demais, né? Deboches, porque eles abraçam o mundo e tudo isso é sutileza do maligno. E tem alguém dizendo assim, não, irmão, mas é assim mesmo. É porque tem crente de toda a natureza, né? Uns têm de um jeito, outros têm de outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. Mas no final tudo são de Jesus, né? Tudo é igreja, tudo vai para o céu. Não, não vai não. Não vai, e eu provo isso biblicamente. Se todo crente, é por isso que eu digo, cuidado. A Bíblia diz, aquele que tem pé, cuide para que não caia. Líderes que vivem na prostituição, e quando é descoberto, oh meu Deus e tal, mas é quem que não erra, né? Quem nunca pecou atira a primeira pedra e coisa e tal. Não, negativo. Ah, fulano de tal, já velhinho e pecou, estava em adultério, mas as obras que ele fez são esquecidas, diz a Bíblia Sagrada. Assim como as obras injustas do ímpio são esquecidas quando ele se converte a Cristo, as obras do justo, quando ele deixa de praticar justiça, também serão esquecidas, diz a palavra de Deus. Se todo crente, aquele que anda torto, anda na fornicação, anda na mentira, na glutonaria, na avareza, né? Só é dinheiro, 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 o seu coração está no dinheiro, o seu tesouro está na terra. Esse crente que vive dessa forma, ele só está vivo, só escapa porque nós estamos na dispensação da graça, é uma oportunidade. Mas se ele não se converter, meu irmão, minha irmã, não vai subir para o céu.
É engano de quem prega isso. É engano de quem acha que todo mundo tem defeito e todos é a mesma coisa e Jesus vai levar. Não. Se for assim, é claro, nós não somos perfeitos, erramos, pecamos todos os dias, né? Mas se todo crente, o torto, o que fornica essas coisas, que faz coisa errada, que trapaceia, que compra e não paga, que fica dando calote, que fica mentindo, que fica olhando para a mulher do outro e a mulher fica olhando para o homem da outra, e essas coisas, e na mentira, nas glutonarias, nas avarezas, se é defeito e eles vão para o céu, então me responda, cadê os mercenários? Cadê o joio? Porque a Bíblia fala de trigo e joio. O crente fiel é trigo. Figurativamente, trigo. O infiel, joio. Isso é de crente. Cadê aqueles que um sobe e outro fica? O que sobe é o crente verdadeiro. O que fica é o crente falso. Cadê as virgens loucas? Porque as prudentes são figurativamente a que sobe. As loucas são as que vão ficar. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Portanto, meu prezado irmão, minha irmã, nós temos que viver isto aqui. Jesus disse, eu oro por eles, Pai, e sou grato a Ti, porque nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Não é que tinha a predestinação de Judas se perder, não. Ele quis se perder. O próprio apóstolo Pedro diz, o nosso irmão Judas, né, ele não prevaleceu. Ele buscou para o caminho errado. Então essa classe de gente que vai se perder são os crentes Judas. Portanto, meu irmão, minha irmã, vigia. Ora mais ao Senhor, busca mais, procure viver em santidade. Siga a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação, Hebreus 12, 14, sem a separação das coisas do mundo, ninguém verá o Senhor. Para ver o Senhor, não é que se torne perfeito, é impossível se tornar perfeito nesta matéria adâmica. Mas tem que lutar, tem que buscar perfeição, tem que buscar santidade, buscar separar-se das coisas do mundo. Jesus disse, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, Pai. Eu estou indo para junto de Ti, Pai Santo, mas guarda eles, para que eles sejam um. Assim como eu e Ti somos um, eles também sejam um. O que é isso um? É a unidade, é a coinonia da igreja. Portanto, irmã, você que não fala com a tua irmã de fé, a senhora não entra no céu. Cuidado, reveja os teus conceitos, procura a paz com a tua irmã, procura a paz com teu irmão, meu irmão. Procura reconciliar-te com ele, tá entendendo? Não que você aceite as suas ideias erradas, não, mas procura ter a paz. A paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E às vezes a crença pode ser nula, pode ser vã. Uma crença vã. Aí nem prostitui, nem rouba, nem bebe cachaça, nem faz as coisas boas que a carne oferece, porque é religioso, mas não vive em santificação. O mundo abraça, o mundo nem odeia mais, como diz a palavra. Eu dei o teu nome e o mundo os odiou. Assim como o mundo também me odiou, também vai odiar eles, Pai. Os que se separaram, Pai. Os que se separarem, o mundo os odeia e os odiará. Prezado irmão em Cristo, que esta lição venha nos fortalecer, assim como as demais lições. E até domingo pela manhã, estaremos nas congregações, templos sedes da nossa cidade por todo esse Brasil, aprendendo mais da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa colocar na nossa mente e nós possamos absorver esta mensagem, esta palavra, que é palavra vinda do nosso Mestre, para a nossa edificação e eleva espiritual. Que Deus abençoe a cada professor, cada professora e a cada aluno de todas as classes, em nome de Jesus. Amém.